Olá pessoal, então a nossa aula de hoje é sobre limite de sequências. Bom, primeiro pessoal, vou alertar vocês que várias partes aqui desse vídeo requerem um pouquinho mais de atenção, talvez de reflexão, assim, para vocês entenderem bem o que são cada uma das definições que eu vou apresentar. Então pessoal, se não for muito assim, fácil de entender no primeiro momento, parem o vídeo, voltem, tá? E revejam de novo a definição. É muito importante essas partes mais algébricas aqui, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, lembrar de uma definição envolvendo desigualdade e módulo. X menos A menor que Y significa que a mesma coisa que se eu quiser colocar o X sozinho, né, ele vai ser maior do que A menos Y e menor do que A mais Y. A gente vai usar um pouco essa definição aqui, né? Poderia também colocar assim, ó, em vez de x aqui, a gente poderia colocar x menos a, e aqui do lado esquerdo só o menos epsilon e do lado direito mais epsilon, tá? A gente vai usar bastante esse tipo de raciocínio, tá? Nas demonstrações dessa aula. Bom, algumas definições, tá, pessoal, que estão no material também. Desculpem aqui, ficou meio, né, eu vou ler para vocês, tá, mas na hora de escanear não saiu tão bem. Diz que a sequência xn é limitada quando o conjunto dos seus termos é limitado, isto é, quando existem números reais A e B, tais que xn, todos os termos da sequência, né, uma sequência de números, certo, pessoal? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma sequência de números reais, né? N identifica o termo, a posição do termo na sequência. Então, se lembram lá das progressões aritméticas? Progressões aritméticas é um tipo especial de sequência. Então, aqui em vez de usar o A, tá, que se usa geralmente nas PAs, né, e nas PGs também, a gente vai usar o X. Tá? Então vai ter o X1, X2, X3, X4. É a notação que normalmente se adota em análise, né? Então, assim, quando existem números, né, um A que é menor ou igual a todos os termos da sequência e um B que é maior ou igual a todos os termos. Então a gente fala que a sequência é limitada. Tá? Isso quer dizer que todos os termos da sequência pertencem a um intervalo real, ou podem ser colocados dentro de um intervalo real fechado, né, entre A e B, né, porque aqui é menor ou igual e aqui também, né, menor ou igual, né, então fechado. Então isso é ser limitado, é uma definição que nós vamos usar, tá, pessoal? Não estou fazendo nada com essa definição ainda, mas a gente vai usar essa definição. Então, quando falar em limitada, quer dizer isso, que tem um número, dois números que eu posso colocar, né, todos os termos da sequência vão estar no intervalo fechado, limitado por esses dois números, certo, pessoal? Bom, aqui também peço desculpas, ficou meio torto, né, mas eu queria pegar essa parte aqui inteira, isso que é importante. As sequências crescentes, não decrescentes, decrescentes e não crescentes são chamadas sequências monótonas. Crescente, né, quando vai aumentando os termos, tipo 2, 5, 8, 11, né? Não decrescentes é quando tem algumas repetições, né? Então, por exemplo, a sequência de números 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Uma sequência desse tipo a gente não pode dizer que ela é crescente, porque tem termos que se repetem, né? Mas também ela é não decrescente, para ser mais preciso, né? Voltem aí no vídeo se ficaram com dúvidas, tá? Mas é basicamente isso aí. Decrescentes, né? Então, por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6, uma sequência decrescente. E não crescentes, que é no mesmo sentido aqui de não decrescentes, quer dizer que repete, né? Ela é quase decrescente, só que ela tem alguns termos que se repetem. Então, esses são chamados de sequências monótonas, tá, pessoal? Então, qualquer um desses tipos aqui, os mais conhecidos, que a gente mais tem assim, intuitivamente, mais fácil de entender, crescente e decrescente. São exemplos de sequências monótonas. Bom, aqui a gente vai entrar numa definição, pessoal, que eu acho muito importante. Eu vou falar rapidamente aqui, mas reflitam muito sobre essa definição aqui, os termos que ela emprega, tá? Então, a gente vai dizer que o limite de uma sequência de números é igual a A, né? Então, o limite vai ser um número, que aqui a notação usada é A, quando, né, esse símbolo aqui, ó, significa que vem depois a definição, ou seja,
Então a gente define o limite de uma sequência igual a A, por definição vai ser quando acontece isto aqui, né? Então, para qualquer epsilon, qualquer número real epsilon maior que zero, existe um n0, né? Um número natural, n0, tal que se n é maior do que n0, então xn menos a é menor do que epsilon. É uma definição, tá? Isso aqui é um algebrismo, na verdade, para dizer o seguinte, quando isso aqui, o que quer dizer isso aqui é o seguinte, ó, que à medida que eu vou aumentando os termos da sequência, né, eu vou me aproximando muito de um valor A. Os termos, a diferença entre xn, a diferença entre os termos da sequência e esse valor, que é o limite da sequência, né, vai ficando muito pequena. Na verdade, vai ficando muito menor do que qualquer epsilon aqui que eu estabelecer. Então, na verdade, o que quer dizer essa diferença, né, entre os termos da sequência e esse valor A ser muito pequeno? Quer dizer que os termos convergem, a gente fala assim, convergem. Né? E aqui tem outras explicações, né, para tudo e qualquer, existe, né, tal que implica, né, aquelas coisas de lógica que até a gente já vem comentando, né, mas aqui está mais especificado, deem uma olhada. Fiquem bastante nessa, né, tentem entender bastante essa definição aqui, pessoal, que é importante e em dúvidas, tá, sobre a definição. Então, quando o limite de uma sequência é igual a A, disse que a sequência xn converge para A, ou tende para A, e escreve-se, né, dessa, é outra maneira de escrever, né, a sequência de termos xn tende, né, com essa setinha aqui para A. Então, uma sequência que possui limite chama-se convergente, do contrário, ela se chama divergente, certo, pessoal? Só definições aqui. Bom, aqui eu apresento um exemplo. Usando a definição, né, como é que a gente mostra que o limite dessa sequência aqui de números 1 sobre n, ou seja, qual é essa sequência? 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. O n vai variando, né, pessoal, a partir do 1, né, para infinito. Então, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, assim vai indo. Né? O limite dessa sequência é zero. Tá? Isso lá do cálculo, a gente tem isso aí, mas o objetivo aqui em análise real é a gente provar isso usando a definição. Né? Então, para todo epsilon, existe n0. Bom, para mostrar que existe, a gente tem que apresentar ou construir um elemento. Nesses casos de mostrar que uma sequência converge, a gente sempre vai apresentar quem é, a forma dele, né, explicitamente. Aqui eu proponho aqui 1 sobre epsilon. Tá? Isso não é do nada, não é tirado assim da cabeça, do nada e tal. E depois, no próximo slide, eu vou contar aqui o segredinho de como a gente obtém esse n0 aqui. Tá? Por enquanto, pessoal, apenas acompanhe a lógica, acompanhe aqui e observe que não vai ter nenhum problema com a definição. Né? Então, existe um n0 igual a 1 sobre epsilon. Bom, escolhido esse n0, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a definição, né? Então, vou supor, para todo epsilon existe um n0, já disse quem é, para essa sequência específica, né? Para cada sequência tem um diferente. Então, n, vou supor que n é maior que n0 e vou ter que chegar aqui, né? Isso que eu tenho que provar. Bom, n é maior que n0. n0 é 1 sobre epsilon, né? Bom, então o epsilon pode vir para cá, né? E o n para cá, os dois são números positivos, epsilon é positivo, n é natural, né? Bom, daqui, simplesmente invertendo essa desigualdade aqui, 1 sobre n continua sendo menor que epsilon. Obviamente aqui os dois são positivos, né, pessoal? N é natural, epsilon maior que zero por definição de limite, todo epsilon maior que zero. Então isso vai ser maior do que menos epsilon, que é um número com certeza negativo. Então, usando lá aquela propriedade dos módulos e desigualdades que eu falei lá no primeiro slide, eu posso dizer que módulo de 1 sobre n é menor do que epsilon. Bom, então 1 sobre n eu posso fazer menos zero que não vai dar diferença nenhuma, mas vai me ajudar a mostrar que a sequência converge para zero. Então é conveniente colocar esse menos zero aqui, porque vai se encaixar justamente na definição, né? Sequência menos a, menos valor que eu quero provar, que é o limite da sequência, tem que ser menor do que epsilon. Então, por isso vale a pena botar esse zero aqui. Bom, 1 sobre n é exatamente os termos da sequência, né? Cada termo da sequência. Então, vai ser xn menos zero menor que menos zero. Bom, aqui são um caminho mais natural, vamos dizer assim, para chegar onde a gente quer, né? Aqui nessas implicações aqui, né? O problema é detectar quem é esse n0 que eu tenho que escolher.
Bom, antes de começar a demonstração, pessoal, a gente faz um passo, a gente faz um passo que a gente chama de heurística, que é mais ou menos ver assim onde que a gente tem que chegar e rascunhar assim alguma coisa para ajudar na demonstração. Nesse caso aqui, isso em geral, né, heurística, estou falando de heurística. Nesse caso, eu tenho que rascunhar um N0. Como é que eu vou descobrir que é N0? Primeiro eu vou pensar onde eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar com os termos da sequência menos o valor que eu quero provar, que é o limite, que nesse caso aqui é 0, vai ser menor que epsilon. Então eu tenho que chegar aqui 1 sobre n menos 0, nesse caso, né, no caso dessa sequência que é formada pelos números 1 sobre n, é menor que epsilon, então eu posso tirar um módulo aqui, né, menos 0 não vai dar diferença, 1 menos 1 sobre n é menor que epsilon. Bom, se eu inverter, né, 1 sobre epsilon é menor que n, então pronto. Porque olha só, pessoal, lá na definição se exige que n seja maior que n0. Então tem que ter, na verdade eu tenho que sempre deixar o n sozinho, para poder partir daqui e chegar aqui. Tem que dar um jeito de deixar o n sozinho. Por isso que aqui, ó, na heurística, eu estou tentando me livrar do n, passando ele para o lado direito. Estou tentando passar ele para o lado direito. Consegui. O que ficou para o lado esquerdo? 1 sobre epsilon. Né? O lado esquerdo da desigualdade aqui. Né? N é maior do que 1 sobre epsilon. Bom, então eu vou escolher exatamente esse para ser o meu n0. Né? Por quê? Porque se eu escolher esse, n maior que n0, né, reparem, n maior do que n0. Estou lendo aqui de trás para frente. Né? Na verdade é n0 menor do que n, mas estou lendo de trás para frente porque é isso que eu preciso. Eu preciso que n seja maior que n0. Como n é maior do que n0, eu posso refazer esses passos ao contrário, que é o que eu fiz aqui na demonstração. Ó, né, n maior que n0, n maior que tal. Fui refazendo os passos ao contrário. Então, apesar de parecer aqui, a gente não começa a demonstração assim, a gente faz essa heurística primeiro, vê qual vai ser a escolha adequada do n0, depois a gente vem aqui e faz isso na demonstração e monta passo a passo. Aqui parece que foi direto, né, que foi uma ideia brilhante, assim, né, do nada. Mas, na verdade, antes teve uma heurística e é isso que tem que ser feito. Né? No final, a gente só apresenta a demonstração formalmente assim. Um segundo exemplo, né? Demonstre que a sequência xn 3 sobre 2n converge para zero. Também converge para zero, né? Então, para todo epsilon existe um n0, que eu vou depois apresentar para vocês a heurística, né? Na verdade, primeiro eu fiz a heurística, depois eu montei essa demonstração. Mas depois eu mostro para vocês a heurística do n0, tá? Bom, vamos só conferir aqui, né? Então, se eu escolher n0, 3 sobre 2 epsilon, o que vai acontecer? Então, eu vou supor, né, seguindo a definição, né, passo a passo. Então, tem isso, tem isso. Se eu suponho n maior que n0, eu tenho que chegar que xn menos o limite a, né, que nesse caso aqui é 0, é menor que epsilon. N maior que n0 significa que n é maior do que 3 sobre 2 epsilon. Então, eu posso trocar de lugar aqui, né, o n com epsilon, dois são positivos, não tem problema. Se fossem negativos, a gente tem que pensar uma outra forma, mas aqui os dois são positivos. Então, epsilon é maior que 3 sobre 2n, ou seja, 3 sobre 2n está entre menos epsilon e epsilon. E aí eu posso dizer que o módulo de 3 sobre 2n, né, é menor que epsilon. Bom, eu posso subtrair zero a qualquer momento, né, porque é justamente o que eu preciso. Se fosse outro limite que teria que pensar, teria que fazer mais coisas e tal, mas não ia dar tão certinho aqui também, então ia me possibilitar fazer essa subtração de outra forma. Mas como aqui é zero, então vai ser 3 sobre 2n menos 0, que vai dar menor que epsilon, né, nesse módulo. Bom, mas acontece que 3 sobre 2n é exatamente os termos da sequência, então cheguei onde eu queria. Como determinar que n0 tem que ser 3 sobre 2 epsilon? Faz a heurística, né? Então tem que chegar aqui, então vou ter que passar por aqui. Então quer dizer que 3 sobre 2n é menor que epsilon. Vou tentar isolar n. Como é que a gente faz? Passar o n para o lado direito, botar o epsilon então para o lado esquerdo, para deixar o n isolado. Bom, então eu já sei que n ele tem que ser maior do que algum n0. Então eu vou escolher n0 exatamente 3 sobre 2 epsilon, né? Que aí vai me dar certinho lá o meu início da demonstração. Eu vou partir disso aqui, né? Que vai ser esse argumento aqui, ó, exatamente esses passos. E aí eu faço o caminho inverso do que eu fiz aqui na heurística, né? E tudo vai dar certo, vai fechar, né? Mais alguns teoremas, pessoal. Toda sequência convergente é limitada, né? Então, olhem de novo lá a definição de limitada para lembrar o que é. Tem esse teorema 3, tem a demonstração no livro do Elo, não vou apresentar aqui para não estender,
Mas quem ficar curioso, na internet também é muito fácil de encontrar essa demonstração para quem tiver curiosidade do teorema, mas não vou exigir que vocês saibam ela e tal, só vou pedir que vocês saibam o resultado. Toda sequência convergente é limitada. E toda sequência monótona limitada é convergente, o teorema 4. Né? Então, vocês já sabem que é uma sequência monótona, limitada e convergente também. Então, tem essa definição aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. Agora, mostre que a sequência xn 1 sobre n, a mesma do exemplo anterior, converge para zero pelo teorema 4. Né? Então, ao invés de mostrar pela definição, né, como foi feito lá no exemplo 1, eu vou fazer aqui pelo teorema 4, usando o teorema 4. Bom, a sequência 1 sobre n, eu tenho que mostrar então assim, ó, que ela converge, né? Eu posso usar aqui o teorema 4. Toda sequência monótona limitada é convergente. Então eu tenho que mostrar que ela é monótona e é limitada. Então pelo teorema 4 ela será convergente. Ela é monótona. Por que ela é monótona? Porque é decrescente, né, pessoal? 1 sobre n. Qual é essa sequência? 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Ela é decrescente, né? Então ela é monótona, certo? Além disso, ela é limitada, né? Bom, para ser limitada é bem simples mostrar. A gente só tem que pegar uma cota inferior e uma superior. Né? Números que a gente possa formar um intervalo que aqueles termos estejam dentro dele. Né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar 0 e 2, né, a sequência vai estar dentro desse intervalo. Então, é limitada, com cota inferior igual a 0 e cota superior igual a 2. Por exemplo, porque a gente pode pegar qualquer, né, muito mais números aí, para botar um intervalo que esses números se encaixem. Bom, então, pelo teorema 4 é convergente, né? Ela é monótona e ela é limitada, então ela é convergente. Certo, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima. Voltem, né, cada coisa que vocês não entenderam de definição, da demonstração, voltem lá no vídeo, tá? Que vale a pena para ver de novo. E tirem dúvidas aí ao longo da semana. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.